Saudações, amigos. No livro O Grande Conflito, vimos como Deus levantou pessoas fiéis para apresentar sua. À medida que continuamos nossa jornada por este livro maravilhoso, encorajo você, se ainda não o fez, a baixá-lo hoje em greatcontroversyproject.org. A palavra de Deus foi o forte alicerce sobre o qual a reforma foi construída. E à medida que homens corajosos traduziam a Bíblia para as línguas comuns do povo, a palavra se espalhava rapidamente, e os olhos de mais e mais pessoas se abriam, e corações eram aquecidos ao aceitarem a bela verdade revelada nas Escrituras. Com o passar do tempo, o movimento protestante se espalhou pela Europa e, apesar da perseguição, continuou a crescer. Em algumas nações, a luz da verdade bíblica brilhou intensamente e as pessoas a aceitaram com alegria. Nós lemos no livro O Grande Conflito. Esta guerra contra a Escritura Sagrada, prosseguida durante tantos séculos na França, culminou nas cenas da Revolução. Aquela terrível carnificina foi apenas o resultado legítimo da supressão da Escritura por parte de Roma. Infelizmente, a Igreja Romana, que foi construída sobre a tradição humana e ganhou a salvação pelas obras, suprimiu as Escrituras por mais de 1000 anos. No final do século XVIII, os resultados dessa supressão foram claramente vistos nos terríveis eventos da Revolução Francesa. A supressão das Escrituras durante o período da supremacia papal foi predita pelos profetas, e em Apocalipse 11, 2 e 11, lemos sobre os terríveis resultados escritos em linguagem simbólica. Disse o anjo do Senhor: por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas, realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentarão os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se erguerão sobre os pés, e aqueles que os virão ficarão com muito medo. Como devemos entender esta importante passagem da Bíblia? E por que é importante entendê-lo? Em primeiro lugar, Deus nos deu a profecia bíblica para nos assegurar que Ele conhece o futuro e que podemos confiar em Sua palavra. A profecia bíblica provou ser verdadeira ao longo dos séculos. Ela não apenas nos adverte sobre as coisas que estão por vir, mas também nos dá esperança para o futuro e a certeza de que Deus estará ao nosso lado enquanto enfrentamos esse futuro. Então, como entendemos essa profecia no livro do Apocalipse? Estudamo-lo pouco a pouco, reconhecendo que está escrito em linguagem simbólica. Um princípio importante na compreensão das profecias de tempo é o princípio dia-ano, em que um dia do tempo profético é contado como um ano civil do tempo histórico. Embora não tenhamos tempo para entrar totalmente nesse estudo, encorajo você a visitar o URL mostrado na parte inferior da tela para saber mais. Os períodos de tempo mencionados em Apocalipse 11, 2, 11, 42 meses e 1260 dias são os mesmos. Ambos representam o tempo em que o povo fiel de Deus sofreria a opressão de Roma. Os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538 d.C. e terminariam
segundo a profecia, em 1798. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1798, o exército francês entrou em Roma e capturou o Papa Pio VI. Ele foi levado para a França, onde morreu no cativeiro em agosto de 1799. Embora um novo Papa tenha sido eleito, esse evento causou uma ferida mortal no papado, que mais tarde, segundo a profecia, seria curada. As duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11:3 e descritas mais adiante no versículo 4 como duas oliveiras e dois castiçais, representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Eles são descritos no versículo 3 como vestidos de saco durante os 1260 anos de supremacia papal, quando a Igreja tentou suprimir seu testemunho. Milhares de pessoas que seguiram a verdade bíblica foram caçadas, traídas, torturadas e martirizadas por sua fé. No entanto, mesmo durante os tempos mais sombrios, Deus teve pessoas que continuaram a ser fiéis em compartilhar sua palavra. O livro de Apocalipse dá advertências solenes àqueles que tentam mudar ou pisar na palavra de Deus. No capítulo 11, versículo 5, lemos que saiu fogo da boca das duas testemunhas de Deus, isto é, o Antigo e o Novo Testamento. E no capítulo 22, versículos 18 e 19, lemos que qualquer um que tentar acrescentar ou tirar fora o que está escrito, receberá as pragas e será tirado do livro da vida. Ellen White escreve: essas solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. Ela continua: todos os que mudem o sentido claro das Escrituras para acomodá-lo à sua própria conveniência ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. Ao longo da história, as Sagradas Escrituras foram atacadas de várias maneiras, inclusive sendo trancadas, queimadas, mal interpretadas, suprimidas ou ignoradas. À medida que continuamos nossa jornada através do grande conflito, veremos como a profecia de Apocalipse 11 foi exatamente cumprida de uma maneira muito impressionante e alarmante. Convido você a se juntar a nós novamente para o nosso próximo vídeo. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, viemos a Ti para pedir que nos ajudes a entender completamente a profecia bíblica e perceber que aconteceria e que tens um plano em mente para o triunfo final da verdade bíblica e das preciosas mensagens dos três anjos. Agradecemos por tudo o que o Senhor fez por meio daqueles que, ao longo dos séculos, permaneceram firmes ao lado da Bíblia. Ajude-nos agora a fazer o mesmo hoje. Em nome de Jesus, pedimos. Amém.